Fala pessoal, por aqui professor Josiel, da disciplina de Física. Atualmente eu sou bombeiro militar do estado do Piauí, também sou formado em Física pelo Instituto Federal do Piauí. O meu compromisso com vocês, a partir de agora, com essas aulas, é fazer com que vocês desmistifiquem aí que Física é difícil, né? Que Física é difícil de aprender. Eu não consigo aprender, tem muito cálculo, não sei o que e tal, não consigo encaixar na minha cabeça. Calma que vai dar certo. Vocês vão compreender a física e vão gabaritarem aí essas questões que vierem na prova de vocês, tá certo? Então, o que é que acontece? A física, ela só precisa de um pouquinho mais de atenção, de um pouquinho mais de dedicação para que você entenda, para que você compreenda e esteja bem na prova. E isso, eu tenho certeza que vocês, alunos do Estou Preparado com Concursos Públicos, farão isso com proeza e obterão isso na prova de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, os conteúdos de física, eles são muito atrelados uns com os outros, então geralmente um depende do outro. Por isso é importante que você acompanhe aula por aula, né? Porque o conteúdo de agora, você vai precisar dele lá na frente, beleza? Então, por exemplo, o conteúdo que a gente vai ver aqui agora é o conteúdo de notação científica e ordem de grandeza, né? Não é que a questão em física, eu estou falando de física, né? Porque a notação científica ela faz parte da matemática também. Mas assim, o que é que isso vem nos editais? Não é que a questão de física ela vá cobrar exatamente uma notação científica para você, sei lá, multiplicar dois números, dividir dois números. Não é isso. Mas é que o conteúdo da notação científica ela está dentro de outro conteúdo. Você precisa saber a notação científica para responder determinada questão lá dentro do conteúdo de física. Por exemplo, quando você está estudando eletricidade, a notação científica, né, a parte de eletricidade, a notação científica, ela está muito presente, porque eu tenho números muito pequenos, como por exemplo, o número de uma carga elétrica, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então é um número muito pequeno. Então você precisa da notação científica. Quando você está estudando força elétrica, você pode ter números muito grandes. Enfim, quando você está estudando eletricidade, você precisa muito saber notação científica. Então, o que eu digo é que para você responder uma questão de eletricidade, você precisa saber da notação científica, porque você vai estar trabalhando com números dessa natureza. E aí você tem os múltiplos, os submúltiplos de carga elétrica, né? Você tem o milicoulombs, que é 10 a menos 3, você tem o microcoulomb, que é 10 a menos 6, tá certo? O picocoulomb, o nanocoulomb e assim sucessivamente. Então, você precisa saber a ordem de grandeza, você precisa saber a notação científica. Por isso que eu falo, não é que uma questão de física vai cobrar exatamente a notação científica, não é isso. Mas é que para você responder determinados assuntos, determinadas questões, você vai precisar saber obrigatoriamente da notação científica. Tranquilo? Então, combinado que você vai acompanhar aula por aula. Então, vamos lá começar aqui, sem mais delongas, essa parte teórica e com alguns exemplos ali da notação científica. Beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, o que acontece? Vocês têm aqui notação científica, nessa primeira aula aqui, beleza? E ordem de grandeza, né? Muitas pessoas têm dificuldade, né? Nessa parte da notação científica e tal, não sabem operar, mas calma, relaxa, que vocês vão compreender, tá certo? Então, notação científica, nós temos aqui, primeiramente, um conceito básico do que é a notação científica. É um conceito básico, um conceito resumido, só para que vocês tenham aí um norte, tá bom? Então, a notação científica é uma forma, olha aqui a palavra mágica, simplificada. Então, a notação científica é uma forma simplificada de representar números reais. Porque eu falei, muito grandes ou muito pequenos, tá bom? Nas ciências em geral. Então, pessoal, é o que eu falei. Você vai ter números muito grandes e você vai ter números muito pequenos. Então, a notação científica é uma forma o quê? É o que o conceito fala? Uma forma simplificada de você sair desses perrengues, tá bom? Então, a notação científica é isso. E aí, a notação científica, veja só, ela tem uma descrição matemática. Existe uma regra, existe uma descrição matemática para a notação científica. Está aqui. A notação científica, ela é o quê?
é um número A, tá bom? É um número A. Esse número A, ele é multiplicado pela base 10, porque aqui na notação científica a gente vai trabalhar com a base 10, tá bom? Vezes, né, no caso aqui, elevado a um expoente y. Ó, então, elevado a um expoente y, tá certo? Então, o que é isso, professor? Vamos lá. A notação científica, um número em notação científica, ele vai ser representado dessa forma, um número A, que vai multiplicar a base 10, e essa base 10 vai estar elevado a um número y, tá bom? Continuando, preste atenção. Continuando aqui, esse número A, veja só, esse número A aqui, ó, quem é ele? Existe uma regra para ele. O número A, ele é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Calma lá. Pessoal, veja só. Esse número A aqui, ele é um número maior ou igual a 1, ou seja, ele não pode ser menor do que 1, é maior ou igual a 1. Ou ele é 1, ou ele é 2, ou ele é 3, ou ele é 4. Pode ser um número quebrado também, 1,2, 1,3, tá bom? O importante aqui é que aqui não posso ter, por exemplo, 0,9 como sendo o número A. Por quê, professor? Porque 0,9 foge da regra. Ele não é considerado um número maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1 é de 1 em diante, beleza? Então, eu não posso ter aqui, por exemplo, o 0,9. Tranquilo? Entendido até aí? Beleza. Então, vamos continuar. E ele tem que ser menor do que 10. Aqui, pessoal, não posso ter o 10, então tem que ser de 1 a 9. Fechou? Aí aqui eu posso ter um 9,5, tá? Eu posso ter um 9,7, porque isso é menor que 10. O que eu não posso ter é um 10, certo? Não posso ter um 10. Tranquilo? Então, só recapitulando aí. O A, ele é um número maior ou igual a 1, então é de 1 para frente, e menor que 10, certo? Até o 9, no caso, 9,2, 9,3, beleza? Só não pode ser um 10 aqui. Isso é a regra. Vezes a base 10, que não vai mudar, é a base que a gente está usando, elevado ao expoente y. Então, a regra do A é essa. E y, que é esse expoentezinho aqui, ó, é um número inteiro. O que é ser um número inteiro? Que pode ser positivo ou negativo, tá? Então, pessoal, o y aqui, ó, ele pode ser um número positivo ou um número negativo, tanto faz, tá certo? Aí aqui nós temos dois exemplos, né? Para vocês verem aí na prática aí como é que faz. Vamos lá. Como é que transforma esse número aqui em notação científica, pessoal? É o exemplo 1. Bom, você pode colocar... Você sabe que a vírgula está bem aqui, não é isso? Para você transformar em notação científica, você tem que, primeiro, é um número A, vezes a base 10 elevado a um Y, certo? Beleza. Então, vamos lá, para esse primeiro exemplo. Se você voltar a vírgula aqui, fica 300. Se você voltar aqui, fica 30. Eu pergunto, o A pode ser 30? O A pode ser 30? Não pode. Por que, professor, que não pode ser 30? Ora, a gente falou que o A tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. E 30 é maior do que 10, então já era. O 30 não pode. Beleza, o 30 não pode. Então você vai lá. Volta mais uma vez. Pode ser o 3? O A pode ser 3? Pode, porque é um número maior ou igual a 1 e menor que 9. Então ficaria 3, certo? Vezes a base 10, que é a que a gente está trabalhando. E quem seria o Y? O Y é quantas vezes a vírgula voltou. A vírgula estava aqui, né? Voltou uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, aqui vai ser elevado a 3, tá bom? Então, esse número 3.000 em notação científica seria a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a 3. Tranquilo? Então, aqui foi o nosso exemplo 1. Fechou, né? Então, vamos para a parte 2, para o exemplo 2. Então, vamos lá. No exemplo 2, o que é que tem aqui no exemplo 2, professor? Vamos lá. Você tem a regra que é o número A vezes a base 10, certo? Elevado a um expoente Y. No exemplo 2, quem é o nosso A?
Onde a vírgula está? A vírgula está aqui, ó. Então, eu posso vir para cá, uma casa. Eu posso vir para cá, duas casas. O A, se eu voltar duas casas, o A pode ser 0,3? Jamais. Professor, por que o A não pode ser 0,3? Porque tem que ser um número maior ou igual a 1 ou menor que 9. E 0,3 é um número que menor que 1, então não pode. Tem que ser de 1 para cima. Então, você vai ter que voltar a vírgula mais uma casinha. Então, aqui não pode ser o 0,3. Então, nesse caso aqui, você volta mais uma casa. Volta mais uma casa. Opa, agora sim. Ficou 3, não é isso? 3 vezes a base 10, que é a base que estamos trabalhando, né? E o expoente, professor, andou uma casa, duas casas, três casas. Beleza, então aqui vai ser 3, não é isso? 3. Agora, pessoal, você tem que ter cuidado com a questão do expoente, tá? Você tem que ter cuidado com a questão do expoente. Por isso que existe essa regra aqui, ó. Eu até coloquei para vocês. Quando, ó, a vírgula anda para a esquerda, o expoente ele é o quê? Positivo. Tá bom? Mas quando a vírgula anda para a direita, o expoente é o quê? Negativo. No primeiro exemplo, que foi o nosso exemplo 1, a vírgula andou para onde? Para a direita, não é isso? Ó, andou para cá e para cá. Andou para a direita, por isso que nosso expoente ele foi o quê? Positivo, né? Porém, no segundo exemplo aqui, a vírgula andou para onde? Para a direita. Então, o expoente ele é o quê? Negativo, né? Então, aqui seria o quê? Menos 3 elevado a menos 3. Então, você pega mais ou menos uma associação, para ser mais simples, uma associação assim, andou para a esquerda, eu vou ter o oposto, expoente positivo. Andou para a direita, eu vou ter o oposto, o expoente é negativo. Tá certo? Entendido, pessoal? Até aí a notação científica, acharam tranquilos? Beleza? Então, vamos mais um exemplo aqui, ó, para fixar melhor ainda essa parte aí da notação científica. Então, mais um exemplo. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, ó, nós tivemos o quê? Nesse caso aqui, nós tivemos o exemplo 2, tá? O exemplo 2. Beleza, vamos transformar o número, sei lá, 50.000 em notação científica. Como é que transforma 50.000, pessoal, em notação científica? Então, vamos lá. A regra. A vírgula está aqui. Vai andar uma casa, duas casas, três casas. O A pode ser 50? Não, a gente já viu que não. Então, tem que voltar mais um. Então, o A seria o quê? 5 vezes 10. E aí, o expoente é o seguinte. Primeiro, vamos descobrir qual é o número do expoente. Não andou para a esquerda? Ó, não andou para a esquerda? Andou para a esquerda, eu vou ter o oposto. O expoente é positivo. Beleza, então, eu já sei que o expoente é o quê? Positivo. Tá, e qual vai ser o número do expoente? Quantas casas a vírgula andou? Andou uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Então, 50.000 é a mesma coisa de 5 vezes 10 a 4. Beleza? Entendido até aí? Tranquilo? Podemos prosseguir, podemos continuar. Então, veja que não é muito difícil. Vamos recapitular. Notação científica é para você representar números muito grandes ou muito pequenos. Na notação científica, eu tenho uma regra, vai ser o número A multiplicado pela base 10 e elevado a um expoente Y. O A, né, que vai ser um número, então o número A ele tem que ser um número maior ou igual a 1, então ele não pode ser menor que 1, tem que ser de 1 para cima, ou né, menor do que 10, ou seja, não pode ser o 10. O A não pode ser 10, tem que ser um número menor que 10. 9, 8, 5, 6, 9,9, 9,8. O importante é que ele seja menor do que 10. E o expoente ele vai ser um número inteiro, que vai ser o y, né? Vai ser um número inteiro. Que é um número inteiro, pode ser positivo ou pode ser negativo. Fechou? Tá. Então, se a vírgula anda para a esquerda, no caso você vai ter um expoente o quê? Ó, andou para a esquerda, eu vou ter o oposto, expoente positivo. Andou para a direita, eu vou ter o oposto, expoente negativo. Fechou? Recapitulado? Então, mãos à obra, né? Vamos para a nossa próxima, o nosso próximo tópico, né? Então, pessoal, continuando aqui, né? Continuando, nós vamos ter o quê? Beleza, nós vamos ter o quê? Operações. Nós vamos ter agora as operações com notação científica, né? O que é isso? O que seria isso, professor?
Então, nós temos o quê? Nós temos as 4 operações básicas, né? Nós temos a adição, nós temos a subtração, nós temos a multiplicação, nós temos o quê? A divisão. Não é isso? Então, nós temos as 4 operações básicas e dentro da notação científica você tem que saber como é que você vai usar cada uma delas. Certo? Então, ó, nós temos o seguinte. Para somar, né, números em notação científica, é necessário que os expoentes sejam os mesmos. Então, o expoente aqui não é 8? O expoente aqui não é 8? Pronto. Então, eu posso somar de boa. Tu vai somar só a primeira parte. Você soma só o 3,3 mais o 4,8, tá? E repete a base com o seu expoente. Recapitulando, na soma, você só pode somar quando os expoentes forem os mesmos, tá certo? E você soma essa primeira parte, que seria o nosso A, mas a outra primeira parte, que seria o nosso A também, repete a base com o seu expoente. Tá? Então, aqui ficaria quanto? 3,3 mais 4,8. Seria o quê? Seria 8,1, não é isso? Isso. Seria 8,1, é isso? Que você somando 3,3 mais o 4,8, vezes a base 10, elevado ao expoente, que repete, né? Cuidado, pessoal. Você não vai somar esse expoente aqui com esse outro expoente para ficar 16, não. Tá? Então, tanto na soma quanto na subtração, que será o próximo que a gente vai ver, você soma os números aqui, ó, os primeiros, que seria o nosso A, repete a base com o seu respectivo expoente. Repete, não soma. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, o nosso resultado seria esse. Beleza? Subtração, mesma coisa. Para subtrair, é necessário que os expoentes sejam o quê? Os mesmos. O que é os expoentes ser os mesmos? Serem iguais. Tá? Então, tanto na soma quanto na subtração, você tem que ter os expoentes iguais. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos que o expoente é 3 e aqui que o expoente é 3. Pronto. Então, aqui você pode subtrair tranquilamente. Né? Então, aqui nesse caso, você vai ter 6,4, ó, 6,4 vezes 10 a 3, menos 8,3 vezes 10 a 3. Isso aí dá quanto? Isso aí dá 8,3, não é isso? Você pode pegar esse maior, menor aqui, né? 8,3 menos 6,4, né? Isso aí vai dar quanto? Ah, professor, não sei não, de cabeça, tal. Aí você pode fazer o seguinte. Você pode pegar um 83 menos um 64. Você pode fazer isso, né? Sem a vírgula, depois você faz com a vírgula. Então, você pede o emprestado aqui, né? Porque o 3 é menor que 4. Ficaria 13 menos 4. 13 menos 4, professor. Vixe, professor, não sei não, estou com a cabeça enferrujada. Então, pessoal, 13 menos 4 dá 9, né? 3 menos 4 dá 9, aqui ficou só 7, né? Então, aqui ficou 7 menos 1, menos 6. Fica quanto? 7 menos 6, 1. Você coloca a vírgula depois, 1,9, né? Então, aqui ficaria o quê? 1,9. Então, aqui ficaria, a gente vai fazer a continha aqui, né? Ficaria 1,9. 1,9. Esse resultado aqui ficaria 1,9 vezes 10, não é isso? Repete o expoente. Não vai somar 3 mais 3 ficar 6, não. O expoente é 3, certo? Então, aqui ficaria o quê? Menos. Por quê? Porque é 6,4 menos 8,3. O 8,3 é menor. E pela regra da subtração que você já sabe, você subtrai e conserva o saldo maior, né? Então, aqui ficaria menos 1,9 vezes 10 elevado a 3. Tranquilo? Então, a gente já viu a parte da adição e a parte da subtração. A principal regra é que os expoentes devem ser os mesmos para você efetuar essas duas operações. Beleza? Eu já adianto logo que essas duas, de adição e subtração, não são muito comuns nos conteúdos de física que a gente vai ver. Agora, meu amigo, preste atenção aqui. A parte da multiplicação e a parte da divisão, fiquem bastante atentos ainda mais, porque serão muito recorrentes aí nos conteúdos de física, tá bom? Então, aqui você tem o seguinte, na multiplicação, quando é que você vai multiplicar? Multiplica os números sem o expoente, mantém a base e soma os expoentes.
Quero que vocês observem o seguinte. Tanto na adição quanto na subtração, vocês nem somavam, nem subtraíam, nem multiplicavam, nem dividiam os expoentes. Fazia apenas o quê? Repetia os expoentes. Na multiplicação, você vai mexer com todo mundo. Quase com todo mundo, porque você não vai mexer com a potência 10. De novo, na multiplicação você vai multiplicar os números sem expoente, ou seja, nesse caso aqui você vai multiplicar o 2 vezes o 2,3. Então você vai multiplicar os números sem expoentes, beleza, você vai multiplicar esses dois. Mantém a base, então você vai manter o 10, que é a base, e vai somar os expoentes. Aí sim, agora você vai somar os expoentes. Como é que fica na prática? Bora lá que a prática é sempre quem resolve tudo. Multiplica os números sem expoentes, você vai multiplicar esse que não tem expoente e esse que não tem expoente. Então fica quanto? 2 vezes 2,3 dá quanto? 4,6, não é isso? Beleza. Vezes 10, porque você vai repetir a base, menos quem? Agora você vai ter que somar os expoentes. Os expoentes aqui, ó, é menos 8, você vai menos 8 mais 6, não é isso? Menos 8 mais 6 dá quanto? Soma e conserva o sinal maior, não é isso? Nesse caso aqui, como são sinais diferentes, você subtrai. Então, quanto que é menos 8 mais 6? Fica quanto? Menos 2. Então, o expoente aqui fica menos 2. Tá? Então, esse resultado aqui na multiplicação ficaria 4,6 vezes 10 elevado a menos 2. Tranquilo? Todo mundo entendeu até aí? Entendido, né? Então, na multiplicação, você multiplica o pessoal que não tem expoente, repete a base e soma os expoentes. É aí na multiplicação, fiquem bastante atentos, porque é muito necessário você saber disso dentro de muitos conteúdos da física, tá? Agora vamos lá para a divisão. Na divisão, você divide os números sem o expoente, mantém a potência e subtrai os expoentes. É muito parecido com a multiplicação. Do jeito que na multiplicação você vai multiplicar só os que não têm expoente, na divisão você vai dividir também os sem expoente. Nesse caso aqui, você vai dividir esse que não tem expoente por esse que também não tem expoente. Vai manter a base e vai, ó, na multiplicação você somava, né, os expoentes. Na divisão você vai subtrair os expoentes. Então você vai subtrair o 5 do 2. Como é que fica na prática, professor? Na prática fica o seguinte: você vai dividir o 9 pelo 2, que fica quanto? 4,5 vezes o 10, que é a potência, você vai repetir, e subtrair os expoentes. 5 menos 2 dá quanto? 3. Então, aqui fica o resultado dessa operação aqui, da divisão. Tranquilo? Todo mundo entendeu até aí? Todo mundo tá bacaninha aí? Podemos continuar, podemos prosseguir? Então, eu estou indo de forma bem lenta, porque vocês verão em alguns conteúdos que a gente vai estudar na frente que saber isso aqui é mais que obrigação. Se você não souber a notação científica, você vai se perder geral dentro dos conteúdos. Vamos recapitular? Vamos lá. Na notação científica, você vai ter aquela representação matemática, o número A, vezes a potência 10, não é isso? Que é a que a gente vai trabalhar, elevado ao expoente y. O A tem que ser um número maior ou igual a 1, menor que 10, e o y não inteiro. Pode ser positivo ou pode ser negativo, tá bom? Continuando, você tem as operações. Você tem a adição, você tem a subtração, multiplicação e divisão. Na adição, você vai somar os números sem o expoente, tá? Para isso, os expoentes têm que ser iguais. Eu não posso somar 4 vezes 10 a 8 mais 2 vezes 10 a 5. Não posso, porque os expoentes são diferentes. E aí você vai ter que fazer a transformação para deixar todo mundo com o mesmo expoente. Então, na adição, tu vai somar os números sem expoente, repete a base, repete o expoente, tá bom? Na subtração, do mesmo jeito. Os expoentes têm que ser iguais para você efetuar a subtração. Vai subtrair todo mundo que não tem expoente, repete a base, repete o expoente. Na multiplicação, você vai trabalhar com todo mundo, né? Na multiplicação, vai multiplicar os números sem expoente,
tá? Todos aqueles números sem expoente você multiplica, repete a base e soma os expoentes. Na multiplicação, você soma os expoentes. Na divisão, o que acontece? Você vai dividir o pessoal que não tem vírgula, repete a base e subtrai os expoentes. Tranquilo? Então, vamos lá. Com o bizuzinho, ficaria o seguinte, né? Eu vou tentar colocar aqui um bizu para vocês, ó. Vou colocar aqui uma tela branca, né? Ó, vamos lá. Na multiplicação, vai fazer o seguinte. Na multiplicação, você faz o quê? Você vai somar, né? Ó, multiplicação, você soma os expoentes. Então, na multiplicação, você vai somar os expoentes, tá? Na divisão, o que você vai fazer? O que eu vou fazer, professor, na divisão? Ó, na divisão, você vai fazer o quê? Na divisão, você vai fazer o quê? Ah, já sei. Na divisão, eu vou subtrair. Perfeito. Então, na divisão, você vai subtrair os expoentes. Um bizuzinho que vai ajudar você, né? Na divisão, você vai subtrair os expoentes. Tá bom? É um bizu meio fraco, mas com certeza vai te ajudar. Vai ser muito útil aí quando você estiver diante, né, dessas questões envolvendo notação científica. Na multiplicação, você vai somar os expoentes, né? Multiplica os números sem expoente, repete a base e soma os expoentes. Na divisão, multiplica quem não tem vírgula, repete a base e subtrai os expoentes. Tranquilo? Fechou? Podemos continuar? Então, pessoal, na próxima aula, nós vamos ver essa parte aqui de ordem de grandeza, tá bom? Que você tendo entendido a parte de notação científica, né, vai ser muito útil, né? Vai ser muito útil aí. Então, você entendeu a parte de notação científica, essa parte de ordem de grandeza aqui vai ser uma mão com açúcar, né? Vai ser muito fácil e com certeza você conseguiu entender. Posterior à ordem de grandeza, a gente vai resolver alguns exercícios aí para você ficar fera, para você ficar ninja nessa parte basilar, para que você entenda e se dê bem aí nos conteúdos de física, tá bom? Então, espero que tenham entendido, espero que tenham compreendido, exercitem aí, façam mais exercícios, procura na internet, né? E depois, no próprio material, vai ter também algumas para você exercitar, e aí você fica mais ninja nessa parte de notação científica, e aí quando você se deparar com as questões lá da eletricidade, eletromagnetismo, você vai dizer, não, aqui é muito simples, muito fácil. Lá você já vai enfrentar outra dificuldade, não mais a parte de notação científica. Tranquilo? Então, espero que tenham entendido. Até a próxima aula, né? Um grande abraço. Valeu!